Olá, virginianos, virginianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Virginianos, eu vou começar pela energia principal, que é a energia que vai estar influenciando esse período para vocês e como que as coisas vão se desenvolver a partir disso. Muito bem. Virgem, eu tenho algumas energias aqui e eu vou falar para vocês a respeito de cada uma delas. É notável aqui com as energias que vieram que vai ser um período bastante desafiador, porque há muita energia intensa que mistura também com sensibilidade, que vai desenvolver um lado instintivo, mas que também vai fazer vocês ligarem os pontos e chegarem ali numa solução ou numa resolução de algo. Sabe quando os investigadores eles montam toda aquele quadro com fotos, onde eles vão ligando os pontos, as cenas? Então eu tô captando muito essa energia aqui para vocês nesse período, como se vocês estivessem ligando várias coisas, prestando atenção em muitas coisas que estão sendo ditas e que isso vai trazer para vocês algum tipo de revelação. A primeira energia que eu tenho aqui é uma energia que fala de vocês pressentindo algo. Mas você está pressentindo algo no seu ambiente só pela maneira como alguém está agindo ou por alguma observação que você está tendo. Só que esse pressentimento não é um pressentimento bom. Você não está pressentindo uma coisa boa. Você está pressentindo que alguma coisa a qualquer momento vai acontecer só pela visualização que você está tendo sobre uma situação. Ainda nesse sentido, isso vai fazer você tentar de alguma forma, observar mais, estudar mais sobre a situação, talvez fazer algumas pesquisas ou até mesmo entrar no modo investigativo para ver se realmente faz sentido isso que você está sentindo ou isso que você está pensando aqui de alguma forma. Quando você consegue ligar os pontos de alguma maneira, você passa a olhar a situação de uma forma atenciosa, de uma forma astuta. Você começa a perceber que os sinais estavam ali na sua frente a todo momento. Só que talvez por insegurança ou por vocês estarem se concentrando em outras coisas, você acabou não prestando atenção. Só quando você parou para analisar, você parou para investigar, que você se deu conta do que realmente era. Então essa energia do pressentimento é como se tudo estivesse levando vocês a descobrir uma situação para que então assim você consiga talvez fazer o que você realmente quer, talvez ajudar alguém, tá? Isso vai depender muito do contexto para cada um. Com a energia complementar aqui, Virgem, vem falando sobre relacionamentos, compromissos, aqueles na qual vocês assumiram algo, parcerias, relação, o que for. Também vejo vocês lidando com alguém do sexo feminino, independente do gênero, vocês estão lidando com alguém dessa energia. E eu sinto que tem algo novo para acontecer. Para alguns, fala sobre gravidez. Então, vocês podem ver notícias aí que alguém está grávido, vocês podem descobrir que ficaram, que a sua parceira está grávida, ou vice-versa. Mas se não entrar dentro dessa questão, Virgem, aqui tinha algo que talvez estava sendo visto com certa maturidade ou com certa ingenuidade. Só que isso vai ganhar força, porque algo precisa ser esclarecido aqui.
Até para que vocês possam ter a possibilidade de seguir de uma maneira diferente suas vidas. Vamos para o aconselhamento espiritual. O espiritual tem a dizer aqui para vocês, Virgem. É interessante, fala sobre verdade, mas também fala sobre amor encarnado. Eu realmente sinto que para alguns pode vir um nascimento. E esse nascimento, ou se você já tem filhos e tem uma conexão muito forte com seus filhos, pode realmente haver aí um passado entre vocês, uma vida passada entre vocês. Pode ser que a pessoa com qual você está relacionando, se for do sexo feminino, seja uma pessoa que realmente vocês vieram para viver essa vida de maneira plena, unida e juntos para passar por qualquer desafio ou dificuldade. Mas não é só isso que o espiritual vem dizendo. Tem uma verdade que vai ser mostrada que realmente vai fazer com que você passe a ver alguém ou a vida que alguém levou até certo ponto de uma maneira completamente diferente. Não é uma coisa simples, tá, Virgem? É uma coisa que vai de fato impactar de alguma maneira. Tudo bem? Bom, aqui mostra que vocês iniciam esse período bem animados. Vocês estão tendo bons resultados, fala de bons feedbacks, então tem coisa boa acontecendo. Vocês estão animados com algo, isso está fazendo vocês pensarem ou fazerem mais planos. Existe uma efetivação também acontecendo. Só que no decorrer ali da semana, acontece alguma questão que faz com que você sinta alguma insatisfação. Então, você tá ali bem, tá animado ou animada com algo, só que de repente é como se o seu humor mudasse, o seu sentimento mudasse, porque você entra numa energia de insatisfação. Você começa a ficar, em alguns casos, você tem alguma frustração, algum ressentimento. Às vezes pode ser até o seu próprio pensamento que às vezes te faz saltar lá no passado e aí começa a trazer certos sentimentos que não são necessários. Assim, que não é necessário, mas eles acabam vindo. Tem algo que no meio disso tudo fala sobre aquilo que eu ainda posso ou que eu posso fazer para conquistar algo aqui. Só que depois tudo volta ao normal. Aqui realmente parece que tem muita oscilação, tá, Virgem? Você tá às vezes ali bem, tá animado, animada com algum bom resultado, daqui a pouco você começa a ficar chateado ou chateada, que não era bem assim que as coisas deveriam ser, mas logo você se recupera e traz seu amor próprio de volta. É como se você estivesse tendo altos e baixos aqui. E isso possivelmente pode estar acontecendo porque no início aqui da leitura de vocês mostra o pressentimento. Então pode acontecer o seguinte, aqui você pode iniciar esse período muito bem, você não está sentindo nada, você está de bem consigo mesmo, só que no meio do percurso você pode estar sentindo esse pressentimento. Então você sente uma coisinha ali, uma coisa que te incomoda, você fica pensativo, alguma coisa está te fazendo lembrar de algo, e depois esse período ele passa e tudo vai se restabilizando. Só que é momentâneo. Tem alguma coisa que vocês não estão enxergando aqui.
Ou lá no fundo você sabe o que é, mas às vezes você não está querendo aceitar que seja. Aqui fala sobre mentiras, mentiras sendo contadas, enganos. Lá no fundo eu creio que você sente alguma coisa, sabe? Você tem alguma coisa aí a ver que te frustra, que você pensa e fala, eu não queria que as coisas fossem assim, mas depois tudo volta ao normal. Só que tem alguma coisa que vocês estão se negando aqui a enxergar. Fala sobre mudanças. Vocês podem estar lidando com a energia de câncer. Tem o câncer, peixes, escorpião e leão aqui. Então você está fazendo uma mudança. Nessa mudança que vocês estão fazendo, eu vejo que vocês estão muito empolgados emocionalmente. Só que é uma empolgação que vai gerar uma decepção. Por isso que eu vejo realmente um pico de energia positivo que logo fica uma energia descompensada. É como se você sentisse que alguma coisa se movimenta aqui, ou que você vai fazer uma mudança, uma viagem, você está animado, animada com isso, só que de repente, talvez, aqui fala muito sobre a questão, às vezes, da ingenuidade, e eu tenho isso aqui de novo. Então, é bem possível que alguém foi com muita sede ao pote numa situação, ou alguém se deixou ser ingênuo demais, ou alguém não prestou atenção nos sinais que um filho estava dando, ou alguém não prestou atenção no estado emocional de alguém, porque eu sinto que vai ter uma verdade vindo à tona que vai gerar uma decepção ou pode estar gerando um sofrimento dentro de um ambiente aqui. Não precisa ser só vocês os afetados na situação, mas pode afetar mais pessoas aqui. E pode ser que seja difícil de aceitar que era isso, ou que aconteceu desse jeito. Ou às vezes é difícil aceitar que isso esteja acontecendo consigo. Vocês podem estar lidando com a energia leonina. Aqui tem o touro. Mas independente de como você se sinta, uma iniciativa precisa ser tomada aqui. Alguém vai precisar ter que manusear algo ou tomar a frente da situação para equilibrar aquele ambiente. Às vezes eu tenho até uma sensação que é como se é a primeira vez que muitos estão lidando com isso. Não é uma coisa que você já tenha vivido. Talvez seja por isso que está tão difícil de enxergar. E a partir do momento que precisa ver se essa tomada de atitude, essa tomada de ação, eu sinto que vocês estão comunicando outras pessoas do que aconteceu. Ou vocês estão comunicando às pessoas de algum tipo de resultado aqui. Vocês podem estar lidando também com Libra, Gêmeos, Aquário. Aqui vai haver alguma diminuição ou algum tipo de perda, tá, Virgem? Sei que às vezes não é a melhor notícia, mas diante ao que está acontecendo, é como se essa perda ela fosse gerar algum tipo de desestrutura, que pode ser uma desestrutura financeira, que pode ser uma desestrutura familiar. Eu sinto que isso afeta a qualidade de vida de um indivíduo, que isso afeta o bem-estar de um ambiente. Então, quando
surge essa situação e isso precisa ser comunicado para os demais, tem a ver com uma diminuição aqui. Como se alguém entendesse assim, agora eu preciso me reinventar, agora eu preciso melhorar minhas condições, eu não estou conseguindo manter essa estabilidade, eu estou vendo a frequência diminuir ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser que alguém esteja deixando uma casa, deixando o lar, deixando uma família. E às vezes está sendo difícil comunicar para os filhos ou comunicar para a família o porquê disso está acontecendo, ou porquê resolveu fazer isso. Eu realmente sinto aqui que a tendência é que realmente alguma coisa venha à tona. Vocês podem estar lidando com Áries, Leão, Sagitário, pode haver alguma comemoração entre vocês, ou realmente vocês podem estar tendo assim, é uma amizade que vocês têm que pode estar te dando um apoio ou um suporte nesta situação. Vocês podem estar lidando com Gêmeos, Peixes, mas lá no fundo, Virgem, você sentia que tinha alguma coisa de errado. Talvez passava por você essa sensação, você ignorava, mas chegou um certo momento que o pressentimento ele começou a ficar mais forte. Começou já a te incomodar, talvez atrapalhar a sua rotina. Eu realmente sinto que alguém aqui vai precisar comunicar uma mensagem muito séria. Aqui fala sobre reuniões e encontros. Vocês podem estar indo em um encontro, assim, pela primeira vez com alguém, pode ser alguém que você tenha conhecido na rede social. E de início, você conversando com a pessoa por um tempo, você sentiu que era a pessoa ideal, mas tem alguma coisa na sua intuição que está dizendo o contrário. Mas ainda fala sobre reuniões, fala sobre encontro. Talvez essa pessoa ela esteja escondendo que já tenha um compromisso de vocês, para quem estiver nessa energia. Exatamente. Mas a pessoa ela denominava certos comportamentos que trazia isso. Vocês podem sentir que alguém não foi legal com vocês em uma reunião, ou alguém não agiu de uma maneira legal aqui, no sentido assim de ser amigável, talvez essa pessoa tentou transferir uma responsabilidade ou uma culpa para vocês. De qualquer forma, Virgem, se cuidem, tudo bem? Confie no seu pressentimento, se precavenha, porque tem notícia chegando, ou vocês estão noticiando aí algum tipo de acontecimento. Tudo bem? Então é isso. Virgem, muito obrigada. Se cuidem. Boa semana. Tchau, tchau.